Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos embarcar rumo às tendências mundiais de turismo para 2026. A gente conversa hoje com Paulo Senise, um dos nomes mais experientes e visionários do turismo brasileiro, meu querido amigo, irmão, uma honra te receber aqui hoje. Senise é formado em hotelaria e turismo, especialista em gestão de investimentos e financiamento em hotelaria. Acumulou mais de 11 anos à frente do Rio Convention e Visitors Bureau, foi presidente da Tours Rio, foi presidente da Embratur e recentemente foi nomeado embaixador da Inspire Global, organização privada voltada para turismo sustentável e de impacto positivo. E é também diretor da Federação Brasil de Convention e Visitors Bureau. Ou seja, hoje a gente vai falar com mais propriedade do que nunca sobre turismo de compras, turismo com foco em experiência, sustentabilidade e identidade local, além de novos nichos, tecnologia, dados e novos modelos de serviço que estão transformando a forma como viajamos e vivemos o mundo. Bem-vindo, meu irmão Paulo Senise. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Sávio, com você, falar de assunto tão importante. Eu cumprimento todos os ouvintes, espectadores, e espero ter algumas respostas para as grandes questões em jogo aqui nesse tema. Paulo, você é a referência independente, você sabe disso, eu não estou te contando nenhuma novidade, você é uma referência para o turismo como profissional, você é formado na primeira turma da Faculdade de Turismo, que começou aqui no Rio de Janeiro, a primeira faculdade de turismo do Brasil, faz parte dessa seleção que formou junto com você, seus colegas, e uma trajetória espetacular, com muita experiência na área pública, muita experiência na área privada, então você sempre tem esse equilíbrio na abordagem, na visão que o turismo vai tomando seus caminhos próprios, sua nova dinâmica, as modernidades, essa questão da inovação muito forte no nosso setor, porque tudo é novidade, a implementação da tecnologia, agora com IA, né, com a inteligência artificial. E aí, Paulo, eu queria começar fazendo aqui uma pergunta muito genérica, para a gente abrir esse papo nosso aqui. O que em 2026 já se apresenta no horizonte para o turismo, na área do turismo? Bom, o que se apresenta é o seguinte, imaginemos, né, o volume total de turistas viajando pelo mundo. 1,5 bilhão novamente. 1,5 bilhão de pessoas. Tem 1,5 bilhão de passageiros voando durante um ano, né? Onde eles estão? Né? Mais de 52% estão viajando na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente. Né? Depois cai para 20 e tantos por cento, 22% na Ásia, né? No leste asiático, naqueles países emergentes, mas com grande investimento, né? Na captação desses turistas. Depois, olhando aqui mais para o nosso lado, né, vem para 36 milhões de passageiros, né, que são 4% do total, aqui na América do Sul. Então, de 100%, que é 1,5 bilhão, 4% vem para a América do Sul. E 0,2% está no Brasil. Então, tem um universo imenso para ser conquistado, né? Com grandes desafios, né? Nós vemos, assim, nesse momento, o Brasil crescendo novamente. Ele tem apresentado um crescimento, mas vamos olhar para trás, né? Em 2004, nós tínhamos 4.900.000 turistas. Né? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Em 2024,
tivemos 5.400.000. Né? Vamos fechar 25 com 6.300.000, 6.500.000, mais ou menos. Mas há um plano, não é, da Embratur e uma projeção de fechar 2027 com 8 milhões de turistas ou mais. É um crescimento, né? Mas tem sido um crescimento muito lento ao longo dos anos. Muito acanhado, né? Acanhado. Ele vem crescendo, né? Claro que teve aí impactos no mundo inteiro, mas o mundo recuperou rápido, né? E nós recuperamos também aos números anteriores, mas precisamos acelerar. E o Brasil tem muito potencial para isso, um potencial imenso, com desafios, né? São necessários aqui prioridades e acertos, né? Nos programas oficiais de promoção e investimento na infraestrutura e tudo mais. Claro. Esses números já dão, né, um panorama aí do que a gente vai conversar aqui, desse caminho que a gente tem, um desafio enorme, né? Ô Paulo, dentro desse universo que a gente imagina conquistar para trazer como fluxo turístico, quais são os setores, quais são os nichos que você acredita que precisam ser melhor trabalhados, desenvolvidos, para apresentar um bom crescimento que já está acontecendo no exterior? Onde você acha que a gente precisa promover melhor? Onde nós temos potencial, onde existe um potencial grande, natural, atualmente. E onde é um setor que exige, de fato, uma atenção muito especial, é o turismo de experiência. Essa é a nova tendência mundial, né? Vamos lembrar que a grande maioria desses passageiros todos, esse 1,5 bilhão de viajantes, está viajando em viagens de lazer, né? Mas o lazer tem lá seus segmentos, né? Não é mais puramente sol e praia, embora seja um grande atrativo e nós temos um potencial imenso para isso, né? Mas hoje o turismo de experiência é o que está atraindo o novo viajante, justificando uma decisão de escolha de destino. O que ele quer? Ele quer um envolvimento com a cultura local, que pode ser tanto a cultura gastronômica, né? Alimentos e bebidas, pode ser uma fábrica de vinho, pode ser uma produção de artesanato, pode ser na área cultural, né? Uma escola de samba, por exemplo, né? Então, União da Ilha, né? Uma união da ilha, né? Claro, recebendo e ensinando, né, o turista, percussão, fazendo entender, percussão. A fábrica do carnaval, não é, que não acontece na véspera do carnaval, ela acontece o ano inteiro. Mas é preciso organizar isso aí para poder receber esse público e poder principalmente informar como funciona, né? Do que se trata, como é que funciona, por onde chega, quanto tempo fica, quanto custa e o resultado, né? O que pode se esperar de uma experiência dessa. E o Brasil tem isso no Brasil inteiro. Então tem das culturas ancestrais, no Amazonas, né? No Pantanal, no Rio Grande do Sul, tanta coisa para se mostrar. Claro que o Nordeste todo. E o Rio de Janeiro, né? Que é uma fábrica de cultura. Você vê, a cidade está assim, com uma programação cultural impressionante. Você vê o que acontece aqui, né, na programação de fim de semana disponível para o turista, é muita coisa. E isso aí pode ser transformado em experiência para o turista. Além, né, ele não quer só unicamente ser um espectador. Sim. Sentar ali e assistir, né, um grande festival, apesar de ser importante também. Nós vimos aqui, por exemplo, o Rio deu um avanço, né, nesse setor com a abertura do Roxy, que resgatou um show espetacular a nível assim que você não encontra na Broadway. Então, isso aí, esse segmento está bem atendido hoje no Rio de Janeiro novamente, né? Mas é importante ter para o dia seguinte, para a semana inteira, e a justificativa para escolher o Rio de Janeiro, que
que é muito atraente, né? As pesquisas indicam, né, que o turista que escolhe o Rio, ele ainda pensa em Ipanema, pensa em Copacabana, é isso que ele quer conhecer e tal, mas não é fácil de encontrar aquela Ipanema que ele imagina, né? Com a Bossa Nova, que hoje já não tem tantos lugares assim disponíveis, né? Então é importante requalificar esse segmento. É importante, eu queria aqui destacar aqui para os nossos ouvintes, Paulo, você quando fala da Broadway, você fala com muita propriedade, muita experiência, porque você morou e trabalhou em Nova York, né, fazendo turismo, como um agente de turismo, e uma experiência rica, né, de internacional que você teve, uma delas, né, que você morou em, acho que 2 ocasiões, né, que você passou lá. Teve uma maior... Momentos diferentes. E essa questão também da União da Ilha, que nós desfilamos juntos, né? A nossa querida tricolor insulana, azul, vermelho e branco do meu coração. Eu tenho que aproveitar, minha diretora está aqui reclamando, mas eu tenho que falar da nossa União da Ilha, que é uma das escolas mais importantes do Brasil, que tem os melhores sambas do Brasil, né, Paulo? O Paulo é compositor, sambista e gosta muito também lá da nossa União da Ilha. Pra gente encerrar esse bloco, Paulo, que papo bom é assim, acaba rápido, mas eu queria só que você... Nós vamos entrar no próximo bloco falando do turismo de compras, porque esse é um tema novo aqui no Brasil, e o Rio de Janeiro largou na frente, e você está liderando esse processo da questão do tax-free que existe no mundo inteiro, com muito sucesso, que incentiva e promove as viagens e as compras no destino. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa abordar e fazer aqui uma explicação para as pessoas entenderem esse novo momento que o Rio de Janeiro está sendo inserido. Então, queria pedir para você continuar atento aí e ligado aqui no nosso canal, porque a gente vai voltar com esse tema do turismo de compras. Aguarda aí que a gente já está voltando. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. E se você chegou agora, hoje o nosso papo é sobre o que nos reserva o turismo em 2026. Desde o turismo de compras, as experiências personalizadas, a sustentabilidade, a identidade local, os novos nichos ao uso da tecnologia e dados que estão mudando o jeito de viajar. E quem nos ajuda a entender essas transformações é Paulo Senise, diretor do Brasil Convention e Visitors Bureau, meu querido amigo, mestre, irmão, referência nossa no turismo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E a gente estava falando, Paulo, para a gente entrar nesse tema, que eu acho que ninguém melhor do que você para contar essa novidade que está acontecendo, assim, com algum atraso, mas em muito boa hora, o Brasil e o Rio de Janeiro largou na frente, entrou nesse universo do tax-free. Explica para os nossos ouvintes aqui e quem está nos assistindo qual foi essa transformação, essa evolução, principalmente nesse último ano do tax-free aqui no Rio de Janeiro. O tax-free é uma ferramenta de incentivo, né, ao comércio, né, de um modo amplo, geral, e destinado ao turista internacional. Então, qual é a força, né? Hoje, uma tendência, um segmento de mercado muito importante já foi definido, né, como o Global Shoppers, né, que são compradores globais. É um tipo de viajante que define a sua viagem, escolhe o seu destino para um turismo de compras. Então, ele se interessa por outras coisas? Se interessa, né? Claro que gastronomia e cultura e etc. Né? Mas consumidores. Eles vão em viagens de compra, né? Eles têm uma meta, têm um orçamento normalmente maior do que a média do turista, né, normal, vou chamar de normal, mas ele vem com orçamento reforçado
E ele escolhe o seu destino a partir da oferta de produtos disponíveis e preço, né? Incentivo. Essa ferramenta, esse programa, né, que é o Tax Free Shopping, ele oferece ao turista o reembolso dos impostos cobrados nos produtos, bens e produtos, né? Adquiridos durante a sua estada aqui, desde que levados para fora. Então ele é considerado uma exportação. Sim. Esse é o princípio da coisa, né? E o Rio de Janeiro entendeu, representando o interesse do Brasil, né? Fez com que o Brasil entendesse, mas foi uma ação do Rio de Janeiro, que você participou diretamente quando secretário de Turismo, e convenceu o Conselho Fazendário de colocar em pauta esse tema. É importante, Paulo, só para te atrapalhando, mas só para reforçar, que todos os 27 estados, né, a capital e mais os 26 estados da federação, têm que apoiar. Se um deles não quiserem, a Acre não quis, fura todo o programa. Então tem que ser uma unanimidade, né? Isso foi um trabalho que você fez, que você liderou junto com um time grande, Diogo Bueno, enfim, uma turma grande, Nilo Sérgio, o Tutuca, o secretário Tutuca, teve uma participação fundamental, foi o grande artífice dessa costura política, ele que é nosso deputado estadual aqui do Rio, mas você foi o grande líder que conseguiu costurar essas pontas todas, e principalmente junto ao Confaz, que vou devolver a bola para você, porque você falou do Confaz, foi um trabalho hercúleo, porque precisou que todos os 27 estados, cada um com sua ideologia política, cada um com o seu apelo de turismo, porque tem estado como o Rio de Janeiro que vive do turismo, tem um turismo muito forte, mas tem uns que não tem nenhum apelo e mesmo assim a pessoa tinha que aceitar diminuir, vamos dizer assim, a sua carga tributária. Isso foi uma conquista, Sávio. Eu fiz um pequeno papel aí, com esse grupo que você citou, né? E pude ver o esforço coletivo que foi feito para convencimento desses 27 estados que votaram e aprovaram a lei. Então, hoje já é autorizado no Brasil o estado que se interessar, ele pode se candidatar a adotar a política do tax free. E com isso ele consegue devolver para o turista o seu ICMS. Mas importante também é que na reforma tributária esse projeto foi incluído. Então ele está garantido a sua continuidade quando a reforma entrar em vigor, em 2033. Isso é fundamental. Então é isso que vai atrair, né, os operadores que serão candidatos a operarem esse programa, pela atratividade do projeto que tem. Isso aí é uma grande... O governador do estado do Rio de Janeiro também teve um papel fundamental nisso aí, ao aprovar a lei, já publicada. Sem dúvida. Então é um grande ganho que o Rio de Janeiro traz para o Brasil inteiro. Paulo, quantos países, se você tem ideia, assim, mais ou menos, quantos países no mundo já adotaram esse tax-free como ferramenta de incentivo ao turismo? 58 países, são 400 mil participantes, né, de comércio, está presente em mais de 4.400 aeroportos, né, porque envolve toda uma tecnologia, hoje tudo automático, e que dá uma transparência muito grande a essa operação, fundamental, né, para os controles que devem existir, né, controle de fazenda, de alfândega, mas tudo é disponibilizado, todo o sistema é disponibilizado pelo operador e utilizando muito mesmo de uma inteligência artificial, a coisa muito automatizada. Então, controle total, né, Paulo? Controle muito total, transparente, com relatórios sistemáticos aí à disposição da Fazenda Estadual e Federal, e uma coisa assim, de grande avanço tecnológico. Aqui na América do Sul, quem é? Uruguai? Argentina? Uruguai, Argentina,
Colômbia, Peru, entrou no Chile agora, Olha aí. tem as Bahamas, então já são nove países participando. Que maravilha. E a tendência é de crescimento. E isso aí, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, já funciona há muito tempo. Pois é. Né? O Brasil é que... Demorou a entrar. Demorou muito a entrar. É. E, então era isso, o turista ele comparava, né, essas vantagens e deixava para fazer compra na Argentina, ou deixava para comprar no Uruguai. E agora não, ele vai poder fazer, enfim, há uma expectativa grande. Houve também um apoio muito grande da FEComércio e da Associação Comercial, com você lá na presidência da Comissão de Turismo. Isso aí tudo ajudou muito no processo. Que são as entidades do comércio, né, que são muito fortes aqui no Rio de Janeiro, tem a vocação do comércio, e apoiaram. Mas é aquilo, né, Paulo? Depois que o trem começa a andar, essa adesão ela é muito bem-vinda. Então você fez essa locomotiva andar, ela estava parada, a inércia, e aí quando ela começou a andar, graças a Deus, e com a tua liderança, eu acho que todo mundo aderiu, porque a ideia é maravilhosa, é bom para todo mundo. Esse é o tipo de projeto que é ganha-ganha e todo mundo vai se beneficiar. Aqui no Brasil, quem você acha dos estados que vai se beneficiar naturalmente? Assim? Quem que você acha que pode se beneficiar? Eu vejo grande potencial aqui diretamente, nosso vizinho São Paulo. São Paulo. Né? Rio e São Paulo representam 80% do volume total. Mas o Nordeste também, né? O Nordeste também. É importante, né, nessa análise, entender que esse processo, a operação, ela tem que ser realizada e finalizada no aeroporto de saída do turista. Né? Ele tem que comprovar a exportação do produto. Ele mostra a mercadoria. Ele pode mostrar se exigido. Se exigido. Há um controle assim de bandeiras. Eu fiz isso agora em Madrid, na Espanha. Por acaso ela nem me pediu, mas era uma camisa do Real Madrid, uma bobagem, custou $100, 100 euros. E ela falou, não precisa mostrar que tá a tua devolução. Era 4% lá no caso lá. 10%. A média é de 18%. Era 10%. Vai de 18% a 22%. Mas é isso. Então tem que se entender o volume de turistas internacionais que esse estado recebe, se tem voos diretos saindo daquele estado, né, daquele aeroporto, ou então estados que se complementem e que façam um acordo de cooperação. Né? Quando um turista pode entrar pela Bahia, por exemplo, e sair pelo Ceará, né, em voos diretos, ou entrar pelo estado do Pará e sair por São Paulo, mas aí deve haver um acordo entre os estados. Porque o imposto é estadual, né? É estadual. ICMS. Paulo, entrando aqui em outro assunto, existe, enfim, alguns nichos, algumas formas de turismo muito específicas, né? A gente falou agora do turismo de compra, desses global shoppers que vêm para cá, enfim, interessados em compras e são consumidores. E existe também um nicho que a gente começa a ver uma movimentação que outros países, como a própria Costa Rica, desenvolveu muito melhor do que a gente, muito mais rápido, que é o turismo médico. O que você acha que a gente podia crescer nesse setor, visto que a gente tem aqui uma referência médica em algumas áreas, né, como por exemplo cirurgia plástica? O que você enxerga desse nicho do turismo médico? Eu vejo um potencial muito grande de crescimento. Né? Hoje já existem ferramentas que facilitam demais a identificação da melhor estrutura disponível para determinados casos. Né? Então, por um paciente, por exemplo, que busca um tratamento ali na área cardíaca, por exemplo, ele pode facilmente identificar o melhor hospital, o melhor médico, ele pode adiantar o seu caso para um pré-diagnóstico, né? E já com orçamentos preparados e acompanhamento no processo até a finalização do tratamento de forma presencial, né? Agendamento e tudo mais. Então está facilitando demais
a captação desse segmento que é muito grande. A população ganha idade, né? Avança, né? A sua longevidade e busca essas especialidades, que o Brasil tem muitas, né? A infraestrutura de Rio, São Paulo e algumas cidades também do interior tem um potencial muito grande para isso. Eu falei aqui da Costa Rica porque a Costa Rica ela montou uma estrutura para isso, quer dizer, ela contrata médicos estrangeiros com especialidades diversas e montaram uma rede, uma estrutura hoteleira para a família do doente, do paciente, que fica ali consumindo, gastando dinheiro, se hospedando, vai no restaurante. E lá eles têm desenvolvido muito esse turismo médico que cada vez cresce mais lá na... Falei da Costa Rica, mas tem outros países, o Panamá também tem feito muito isso. E eu acho que o Brasil e o Rio de Janeiro, e São Paulo principalmente, esses dois centros, que tem a medicina muito desenvolvida, podem crescer muito nessa área, né? Pode crescer muito. A Secretaria de Turismo do Estado do Rio captou um congresso agora, que vai ser o primeiro congresso de turismo médico no Brasil. Vai ser realizado em abril do ano que vem, e com a participação de palestrantes internacionais e a participação de redes hoteleiras e hospitalares, né? Daqui do Brasil, e vai ser um evento que vai trazer muita informação e gerar essa iniciativa, né? de uma tendência de investimento nesse setor. Muito bom. Paulo, então assim, só para pegar uma carona nessa nossa provocação, e o turismo religioso, falando aqui do nosso Cristo Redentor, quer dizer, toda essa estrutura que tem aqui religiosa, não só a Igreja Católica, mas também a questão das religiões afrodescendentes, enfim, se aqui no Rio de Janeiro você tem um roteiro religioso, de várias denominações religiosas. Você também não acha que a gente pode explorar melhor isso? Para você ter uma ideia, só o 12 de outubro, em Aparecida do Norte, são 10 milhões de pessoas num dia, lotando aquelas ruas, a catedral, os hotéis, enfim. Fátima vive disso lá em Portugal, Lourdes vive disso. São destinos cada vez mais procurados. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um grande potencial também nessa área. O Rio de Janeiro tem atrativos, né, que se complementam, e uma diversidade de religiões, né, que podem gerar um número gigantesco de visitantes. Veja os eventos, né, religiosos que eles atraem, né? Esse evento que há pouco tempo teve aqui no Rio de Janeiro, foram mais de, imagino eu, 40 mil participantes, né, num evento religioso desse. Existem canais de comunicação hoje. A Jornada Mundial da Juventude foram 3 milhões de pessoas. A Jornada Mundial de Juventude. Com o Papa, quando o Papa veio. E existem canais de comunicação especializados, né, nesse segmento, que se comunicam muito bem, canais de rádio e televisão que se destinam a isso, você conhece bem. Eu acredito muito. O Rio de Janeiro tem um potencial muito grande, e o Brasil inteiro. Paulo, quais são as tecnologias que estão revolucionando com a intensidade para aumentar o fluxo turístico? Inteligência artificial, Big Data, o que você imagina que já está sendo empregado para melhorar o fluxo turístico no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro? A inteligência artificial está, né, entrando em todos os setores, né? E facilitando muito a distribuição da informação, esclarecendo, né, comparando, oferecendo comparações de opções de produtos. Então, hoje, o turista ele pode individualmente fazer um planejamento de viagem num país que ele não tem a menor ideia de como funciona, né, como é que chega, como é que sai, quanto custa, onde se hospedar e tudo mais, e ele consegue criar ali um caso, né, para ele de consumo que
se ele, né, tradicionalmente, ele deve recorrer ainda a um agente de viagem que tem a especialidade, né, tem a experiência e pode melhor aconselhar. Mas ele pode fazer um pré-planejamento através dessa tecnologia que está disponível, está na palma da mão. Tem muita gente que diz que, enfim, com a evolução da tecnologia, o agente de viagem estava condenado. Eu acho que não, eu acho que cada vez mais os bons agentes de viagem, e você entende disso demais por conta do Brasil Destination Marketing também, que um bom agente de viagem, cada vez ele é mais útil e mais necessário para quem planeja sua viagem, para quem quer segurança, tranquilidade, que tudo aquilo que ele planejou lá na ponta seja realizado, né? A reserva do hotel, a passagem aérea. Você também não acha isso, Paulo? Acho, e você citou bem a Brasil Destination, né? A Ângela, minha esposa, ela operou um segmento aqui que é a ADONEP, né? Que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Sim. Durante 20 anos, um evento que começou pequeno e que no final ocupava o Rio Centro inteiro, né? E ela atendia individualmente cada um dos 5.000 participantes que faziam reservas no Rio de Janeiro, conhecia pelo nome, uma coisa inacreditável. Mas hoje a coisa está muito automatizada e cada um resolve a sua questão individualmente quase. Mas é sempre importante a participação do agente de viagem. Isso aí eu nunca vou deixar de recomendar. Paulo, e para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, quais são os destinos que o Brasil e aí o Rio de Janeiro junto, mas principalmente o trabalho que a Embratur precisa fazer, quais são os destinos que o Brasil precisa investir mais para atrair, para captar o viajante, o turista? Olha, na promoção, isso. O Brasil, né, a promoção do Brasil precisa ser mais consistente, porque ela tem sofrido, assim, digamos assim, mudança de estratégia ao longo dos anos. Então, num determinado momento, promove-se, nunca deixou de promover praia, né, sol e mar, que é o grande produto, né, brasileiro para a grande maioria dos viajantes de lazer, né, dos turistas de lazer. Tem Foz também, né, que é a cachoeira, Cataratas. Foz do Iguaçu sem dúvida, hoje o segundo maior destino do Brasil, né? É Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Associado com Foz, associado com Foz. Esse aí, ele... É o produto principal, né? É o produto principal, ele atende a toda a expectativa de qualquer turista, né? E Foz do Iguaçu evoluiu muito, cresceu muito com novos parques, realmente um destino muito atraente. Mas existe, né, toda a costa brasileira, né, enfim, todo o Nordeste, e passando ali, né, sol e praia, né, praia e mar, mas descendo o mapa, o turismo cultural, né, que é muito importante e tem uma oportunidade imensa. A questão, assim, muito mais treinamento e maior profissionalização no setor. Isso aí é muito importante, porque o turista ele vai ficando mais exigente. Quanto mais experiência ele ganha, mais exigente ele fica. Então isso aí é um investimento necessário. Uma disputa comercial. Profissionalização. Né? Bom, Paulo, nós vamos aqui por mais um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais tendências para o turismo em 2026. Já, não saia daí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. E se você chegou agora, hoje nosso papo é sobre o que nos reserva o turismo em 2026. Desde o turismo de compras, as experiências personalizadas, a sustentabilidade, a identidade local, os novos nichos ao uso de tecnologia e dados que estão mudando o jeito de viajar.
E quem nos ajuda a entender essas transformações é Paulo Senise, diretor do Brasil Convention e Visitors Bureau, presidente do Brasil Destination Marketing, que está aqui com a gente hoje dando uma aula, uma explanação, uma geral, como a gente fala, do que tem hoje no turismo, um diagnóstico do que tem hoje e o que a gente enxerga, né, Paulo, para 2026, aí, esse ano que está se abrindo com muita expectativa de que a gente vai melhorar os nossos números, esses ganhos, todos que você falou aqui no primeiro bloco, de recordes, de crescimento e de espaço que a gente tem para trabalhar. Paulo, a gente sempre fala aqui do Rio de Janeiro, principalmente a capital da cultura brasileira é o Rio de Janeiro, por conta da sua história, capital do Brasil tantos anos, enfim, uma mistura, um melting pot, um caldeirão de raças e tudo isso que faz a alma do carioca. Eu acho que esse é o nosso maior ativo aqui, né? O carioca que recebe esse visitante, esse turista. E a gente tem esse privilégio. Eu e Paulo não nascemos no Rio de Janeiro, mas nós somos mais carioca, gostamos mais do Rio de Janeiro, que muito carioca que não cuida da nossa cidade. Por escolha, né? E por escolha, então acho que tem um valor ainda maior. Mas eu queria falar, Paulo, da valorização da cultura e da identidade local, que tem sido uma das grandes apostas do turismo moderno. Como o Brasil e o Rio de Janeiro podem aproveitar melhor essa riqueza cultural? Pois é, você vê, lembrando, né, desde que Carmen Miranda colocou o Brasil em Hollywood, né, e de lá para o mundo, né, nós somos reconhecidos, né, pela qualidade e diversidade da produção musical. Então, a Bossa Nova, por exemplo, né, o que fez Frank Sinatra ligar para o Tom Jobim. Tom Jobim gravar aquele Carnegie Hall, não foi? Insistir, né, para ser atendido pelo Tom Jobim, que não acreditava que era o Frank Sinatra. O que fez, né, aquele para gravar Garota de Ipanema em conjunto, né? E a repercussão que deu isso aí, mundial, né? Até hoje é lembrado e outras remixes foram feitos. Então, e o Brasil tem uma diversidade imensa de música de alta qualidade e muito, muito autênticas, né? O Rio de Janeiro é o berço e é capital disso aí, né? E que quem não se não nasceu aqui, veio para cá, né? E aqui consegue se desenvolver, crescer. Então é importante todos aproveitar. Eles, né, Paulo? Todos eles. Elis Regina ficou grande aqui, né? Veio do Rio Grande do Sul para cá para crescer aqui dentro. Clara Nunes veio de Minas Gerais. E tantos os baianos todos. Os baianos, sem dúvida. Gil, Caetano e por aí vai. E aqui, né, que existia o ambiente ideal para isso. Era natural, né? O convívio entre eles era muito grande. E, então deixou um legado enorme, imenso. E existem hoje heranças, né? Tem muita gente boa aí, nova, com vontade de continuar, né? Mas precisa de apoio e reconhecimento. E hoje existe a necessidade de colocar à disposição do turista esse produto, né? Então, quem vem, por exemplo, quem vai para a Argentina encontra facilmente as casas de tango, né? Várias, de ótima qualidade. Qualquer dia. Quem vem para o Rio não encontra facilmente uma casa de bossa nova, praticamente inexistente, né? Então isso aí tem que haver um incentivo para esse tipo de disponibilização do produto, né? As escolas de samba, né, também, e aí já falamos disso, né, de criar ambiente para receber o turista. Então é imenso o potencial do Brasil nesse segmento. E os guardiões do samba que estão aqui hoje, que a gente precisa também valorizar? Importantíssimo. Veja você, né, uma figura como Rubem Confetti, né? Confetti, nosso querido Confetti. Nosso querido Rubem Confetti, que é amigo de Pixinguinha, de Donga, né? Quantos anos, Paulo? 88 anos. Olha aí. E com uma memória fantástica
Ele é assim Ele é a memória do a samba. memória do samba, né? Ele ajudou a criar escolas de samba, como Mangueira, criou o Barracão do Samba. Está disponível, está em plena produção de audiovisuais, escreveu 4 livros. Impressionante. Impressionante. Foi convidado, escolhido pela ONU, agora para a COP30. Deficiente visual, né? Deficiente visual. Impressionante visual, o trabalho que o Confetti tem. Não faz falta. Ele enxerga tudo através da sensibilidade. Impressionante. Esse vídeo que está sendo apresentado nessa semana na COP30, né, no Salão Azul da COP30, que é o Salão da ONU, foi escolhido pela ONU. Olha só. E falando dos povos ancestrais da Amazônia, que ele também é especialista. É impressionante. Então, figuras como Rubem Confetti, que estão aí com vários produtos para serem produzidos, para serem finalizados, e aguardando apoio. Vamos focar nisso aí também, que certamente uma experiência internacional ele pode oferecer de alta qualidade. É isso. Eu ia lembrar também, Paulo, do nosso Mauro Diniz. Mauro Diniz é um sambista também com uma produção de composições espetaculares, que faz muito sucesso. Pouca gente que não é ligado ao samba conhece o Mauro Diniz, mas para quem é do meio sabe que o Mauro é um grande arranjador, compositor, parceiro do Zeca Pagodinho, do Arlindo Cruz, enfim, uma série de compositores que também estão aí, né, precisando dessas oportunidades, e essa é a cara do Rio de Janeiro, esse é o caminho que o Rio de Janeiro tem, e aí a gente traz isso, essa cultura popular, local, a gente traz isso como um produto turístico para reforçar esse nosso potencial turístico, porque as pessoas querem viver isso, querem ir numa roda de samba, onde está o Mauro Diniz, né? Com certeza. O cara sai lá do Acre, sai lá de Manaus, sai lá do Nordeste, fala, poxa, cadê essa turma? Xande de Pilares, enfim, eles querem estar ali, porque aquilo ali, além de um programaço maravilhoso para a gente que mora aqui, para quem vem de fora é uma oportunidade única, né? Paulo, infelizmente, nós estamos aqui já encerrando esse nosso papo espetacular e eu tenho o privilégio, eu vou continuar conversando com o Paulo, se Deus quiser, o resto da vida, mas o nosso programa ele acaba aqui porque é um papo que a gente não tem fim, mas eu queria aqui trazer um momento também de uma reflexão, porque o turismo ele depende muito, Paulo, de uma boa imagem do destino. E a boa imagem do destino ela é feita com vários fatores, com conforto, com segurança, com mobilidade, tudo isso é uma infraestrutura que o turismo fica dependendo de outras ações que não são só a gestão do turismo. Onde você vê como estamos na segurança pública aqui no Rio e o quanto que isso impacta a nossa atividade? A imagem do destino define o seu futuro, né? E impacta o presente. Eu aprendi isso no início da minha carreira, na primeira feira internacional de turismo que eu participei. Hotel Nacional? Não, bom, essa sim é o congresso da ASTA. ASTA. Né, que é a Associação Americana de Agentes de Viagens, foi em 1975. Enorme aquele congresso. Enorme, foi logo no ano seguinte de abertura do Hotel Nacional, 2 anos depois, o Hotel Nacional abriu em 72. Em 75 foi o congresso da ASTA. Mas depois desse congresso eu aprendi muito com ele, mas depois eu fui a eventos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, vender pacotes da rede hoteleira que eu representava, né? De uma rede americana, e voltei muito feliz que tinha fechado contratos importantes. Um deles envolvia 5 grupos de incentivos da General Motors. E aquilo lá, essa grande vantagem, né, que tem esse segmento, né, de incentivos e congressos, ele preenche a baixa temporada. Então ele vinha numa baixa temporada, no mês de maio do ano seguinte. Mas um mês depois do contrato assinado, e com direito à rescisão, a General Motors cancelou por conta de um noticiário de segurança que acabou com o Rio de Janeiro.
entendeu? No cenário internacional. Isso aí se repetiu várias vezes ao longo dos anos e acontece até hoje, impacta até hoje, né? Então, segurança é uma questão fundamental. Não existe um destino bem-sucedido e nós não vamos sair desses números se ficarmos tropeçando em questão de imagem causada por situação de insegurança. Perfeito, Paulo. Para encerrar aqui, uma rapidinha. Quando você viaja, o que não pode faltar na sua mala? Na mala? Na mala. eu ando levando cada vez uma mala menor, né? Com pouca coisa, mas não pode faltar sempre a expectativa da viagem, né? Claro que os passaportes e cartão de crédito, mas principalmente a esperança de ter uma viagem muito boa com a família e conhecer coisas novas e poder voltar para casa em segurança. Qual é a dica que você dá com um turista que acabou de descer aqui no Galeão? Você fala para ele, você não pode deixar de viver aqui no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está assim, com uma oferta, né, muito boa de espaços à beira-mar. Então, fazer o check-in do hotel, deixar a mala, cruzar a avenida, sentar num quiosque da Orla Rio e tomar um chopp, eu acho que é o primeiro contato importante do turista com a cidade. Cartão de visita, né? E para encerrar, Paulo, 3 palavras para definir como anda o turismo brasileiro. 3 adjetivos. Ele anda um pouco mais lento do que poderia, mas com avanço num produto destinado ao turismo de luxo. Ele atende razoavelmente bem o setor intermediário, né, dos resorts, mas acho que precisa avançar bastante na infraestrutura de transporte. Então, transporte aéreo, transporte terrestre e um sonho de consumo, transporte ferroviário. Ferroviário, que é o meu sonho. Irmão querido, muito obrigado pela sua presença. Um papo maravilhoso, para mim foi um grande prazer. Eu é que agradeço. Aqui no Vox Populi Turismo e, claro, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia espetacular. Eu espero que vocês curtam muito esse nosso bate-papo. Siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, no Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. E lá você vai também poder conferir os programas anteriores. Nos vemos no próximo programa e até lá. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.